Gente, linha Prime, né, é uma novidade que a gente está trazendo. Placas de vídeo dentro dessa linha. Vocês já sabem disso, eu já comentei aqui com vocês em alguns dos nossos conteúdos, mas realmente é uma novidade ainda que pra mim é muito interessante, né? Porque a linha Prime a gente tinha como uma linha, vamos dizer assim, um pouquinho mais de entrada, ou para PCs, né, para montagens de setup, que estavam mais pensados para um público bem mais casual, não necessariamente gamer, aquela coisa toda. Mas a gente percebeu que seria super interessante ter placas de vídeo justamente, né, dessa linha, pensadas para esse público, para umas coisas bem específicas também, mas atendendo você que gosta de jogar e quer realmente um produto bem interessante e bem completo para o seu setup. Bom, então como vocês estão vendo hoje aqui comigo, a Prime 560 Ti OC 16 GB. Vale lembrar, como eu sempre digo para vocês olharem bem as caixas e procurarem tanto a informação do modo OC quanto a informação aqui da RAM da placa de vídeo, a hora que você for comprar, para você comprar exatamente o produto que você quer, porque a gente tem aí modelos, né, que não tem modo OC, que tem menos RAM, que tem mais RAM, para todos os nossos produtos, então fique de olho nisso. Quando a gente está falando de linha Prime, a gente está falando de produtos que são duráveis, são resistentes, são excelentes, mas são pensados para quem está começando nesse mundo de montagem de PC. Talvez você que ainda está ali no momento intermediário entre ter uma estação de trabalho em casa, ter uma coisa ali para navegar na internet, ver vídeos, responder e-mails, fazer um Google Docs, sei lá. Mas você quer também poder jogar e quer confiar na ASUS para te entregar um produto que vai conseguir fazer com você as duas coisas ao mesmo tempo. Jogar um joguinho, abrir ali um LOLzinho, aquela coisa básica, entendeu? E os produtos da linha Prime vêm ficando cada vez mais incríveis, cada vez melhores, porque a gente percebeu que justamente é uma linha que vocês procuram bastante para fazer essa transição de entrar no mundo de PC gamers. Então a gente começou a ter a linha Prime placas de vídeo. Antes a gente tinha placa-mãe e outros produtos, agora a gente tem placas de vídeo também. Então fica tranquilo, porque a gente realmente está pensando em você que quer fazer essa transição, quer começar aí com PC gamers, quer participar do rolê todo, quer jogar, entendeu? Não precisa ficar com medo da linha Prime, você vai achar, ó, uma delícia. Bom, vamos entrar então em algumas especificações da placa em si, da construção dela como um todo, para você entender melhor esse produto. Primeiro a gente vai perceber o design dessa placa, que é todo linha Prime. A gente gosta bastante de diferenciar, né, TUF, ROG, Prime, com seus próprios designs aí. Aqui a gente vai ter uma coisa mais clean, sem RGB, mas com elegância. E nesse ponto na linha Prime a gente entra num fator bem específico e bem interessante, porque essa aqui é uma NVIDIA SFF. Placas SFF são placas específicas com construção específica para caber em espaços menores. O que eu tô querendo dizer? Se você quer comprar um PC gamer, quer ter um PC gamer na sua casa, mas não quer que ele seja aquele trambolho que ocupa super espaço e não sei o que lá, porque você tá ainda realmente nessa transição, vamos dizer assim, entre um PC casual e um PC já um pouquinho mais pensado para jogar, essa placa aqui pode ser uma excelente escolha. Ela vai ter o tamanho reduzido, a gente começa com os 2.5 slots de tamanho que ela tem ali de altura, né, mais ou menos. A gente vai ter aqui a largura de 304 milímetros e a profundidade dela de 120. Ou seja, ela vai estar aí super dentro das classificações SFF da NVIDIA. Então a gente está falando de uma placa clean e uma placa pequena, que vai caber aí em gabinetes menores. Mas ela tem toda uma construção para que ela funcione, né? Mesmo ela sendo pequenininha, mesmo ela sendo colocada em gabinetes pequenos, a gente sempre tem que pensar na questão de temperatura. Manter as suas peças, manter o seu PC em temperaturas baixas vai ajudar aí muito a manter a longevidade dele, a manter a performance, aquela coisa toda. E logicamente que nós, enquanto fabricantes, precisamos pensar aí nas medidas para que isso, né, aconteça. Então aí, além do slot de 2.5, a gente vai ter também essas três ventoinhas aqui que vão ajudar a fazer esse fluxo de ar. Essas três ventoinhas são ventoinhas especiais, são ventoinhas Axial-Tech. E as ventoinhas Axial-Tech são ventoinhas especiais. Já falei várias vezes aqui no vídeo, mas não custa reforçar. Primeiro, elas vão ter um anel externo que ajuda na estabilidade aí do giro. Ela também vai ter mais paz do que outras ventoinhas convencionais de concorrentes. E além disso, elas vão fazer um giro intercalado. Então, enquanto as de fora giram para o lado, a do meio gira para outro. Isso cria ali um fluxo de ar mais otimizado que vai ajudar e muito na refrigeração. E aí, ainda pensando justamente nessa questão da refrigeração, na questão do barulho, enfim, que é toda uma sequência, né?
refrigerar, faz a ventoinha virar, faz barulho. A gente vai ter também um botãozinho Dual BIOS nela para você alterar entre o Quiet Mode e o Performance Mode. Quiet Mode, você acerta ali, bota ele para esse lado e ela vai girar as ventoinhas apenas quando ela estiver acima de certas temperaturas. Performance Mode, ela vai estar sempre ali no talo para manter uma performance estável com uma boa refrigeração. E claro que você consegue ajustar isso usando o nosso software, o GPU Tweak 3, um software incrível aqui da ASUS para você mexer nas suas placas de vídeo. Lá você ajusta a velocidade de fãs, você ajusta a clock, você ajusta tudo. Eu recomendo que vocês baixem, porque realmente é uma mão na roda, você mexe ali, ó, em tudo. Por último, mas não menos importante, ela vai ter um furo no backplate para ajudar também nessa passagem e saída de ar. Ou seja, a gente está falando de uma placa que tem uma construção pequena e tem uma construção pensada para estar nesses ambientes de uns gabinetes menores, né, mais fechados, consequentemente mais quentes também. Bom, mas vamos falar de performance, né? Porque a gente tá falando de uma Prime e a gente quer uma coisa ali que entregue, né, uma performance bacana. A gente tá falando de uma 5060, né, uma placa aí de última geração, né? Ela é a irmã mais novinha aí das placas que a gente tá liberando agora da NVIDIA, ainda assim TI. Então, assim, ela já vai entregar muita performance por si só, por ser realmente um produto ponta de linha. Agora, ainda por cima a gente combinar os recursos NVIDIA, né, que essa placa tem, pensando todos os recursos disponíveis por você estar usando uma placa dessa, realmente a gente entra em um ponto excepcional da questão de performance. Ela trabalha com a nova arquitetura da NVIDIA, então a gente não está falando mais da arquitetura Ada Lovelace, a gente está falando da arquitetura Blackwell. Tensor Cores de 5ª geração, RT Cores de 4ª geração, vai chegar em resoluções até 4K para 4 monitores. E aqui, gente, eu acho bem legal pontuar em específico que a gente vai ter a compatibilidade com o DLSS 4. Também já falei bastante desse recurso aí, né? Mas sempre bom a gente lembrar que a NVIDIA lançou o DLSS 4 na CES 2025, liberou aí para várias placas que estão saindo agora, e o DLSS 4 ele cria com inteligência artificial mais quadros durante a sua jogatina. Então você vê um aumento de quadros por segundo gerados com inteligência artificial entre os quadros processados muito grande. É realmente algo muito interessante, vale a pena vocês darem uma olhada em vídeos específicos sobre isso, se você gosta de hardware, né? Vocês vão aí se surpreender com o que isso entrega. Então, mesmo a gente falando de uma placa Prime, que a gente vai acabar pensando erroneamente que vai atender esse público aí casual, né? A gente, na verdade, tá falando aqui de um produto que tá bem no intermédio. A gente tá falando de um produto que vai atender o casual e vai atender quem quer jogar. Você pode ter as duas coisas num PC reduzido, bem refrigerado, funcionando aí de maneira muito legal. E você acha que para por aí? Não para não, porque lembra que eu falei para vocês olharem as caixas, né? Sempre prestarem atenção se você tem escrito na caixa a memória RAM, com quanto que você quer de RAM ali na placa, né? Se é modo OC ou não. Nesse caso dessa placa aqui, a gente tem justamente o OC ali dito, então a gente tem uma placa aqui que consegue fazer overclock, que vem com o modo overclock. E no GPU Tweak 3 você consegue ativar e desativar esse modo. Então a gente vai ter aí um clock de 2617 MHz no normal, e quando a gente entra aí no modo OC, a gente vai ter 2647 MHz. Vamos falar um pouquinho então agora da parte de trás dela, onde você vai justamente plugar os seus displays. Nós temos aí 4 conexões. Um HDMI 2.1B e 3 DisplayPorts também 2.1B. Vale lembrar sempre aí pra gente colocar cabos específicos, cabos equivalentes, né, pra gente conseguir retirar aí das nossas placas de vídeo a melhor entrega para os nossos monitores. Fique de olho nos cabos que você está usando também. E aí, gente, a gente tem a questão energética dela, que eu acho que cabe muito bem a gente falar em específico aqui também, porque como a gente está falando de Prime, como a gente está falando de PCs menores, como a gente está falando de uma experiência um pouco mais casual, a gente também tem que pensar no conjunto como um todo ali, né, do nosso setup. A gente viu muitas placas da série 5000 precisando aí de 800, 750, né, nas questões das fontes. Mas a recomendação dessa placa aqui, isso eu achei bem interessante, bem impressionante, é de uma fonte de 550 watts apenas. Então assim, eu não sei vocês, mas tem umas fontes velhas lá em casa de 2008, entendeu? Que conseguem, então, teoricamente, coisar aqui, fazer funcionar essa placa de vídeo. Mas é claro que vale a pena a gente pensar aí fontes, né, Prime também, agora a gente tem fontes Prime super pensadas e especificadas para caber nesse conjunto todo de um desenho de um setup gamer Prime. Olha que legal. Eu vou deixar para vocês linkado na descrição um site aqui da ASUS, onde você pode justamente fazer esse cálculo de quanto você precisa de fonte, né, quantos watts você precisa ali na sua fonte para o seu PC funcionar bem como um todo. Galera, espero que
você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal para não perder os nossos conteúdos. Deixa nos comentários se você tiver alguma dúvida que quem sabe eu respondo lá no nosso Rog Responde. Sim, quadro fixo aqui do canal agora, Rog Responde. É isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!